Olá, guerrilheiras e guerrilheiros, tudo beleza? Para demonstrar o workflow de um processo de edição, vou recorrer à peça que estamos desenvolvendo desde o módulo de roteiro. Bora lá? De cara, vamos voltar ao nosso roteiro para podermos comparar tudo o que estava previsto com aquilo que de fato foi gravado, pois é muito comum que por N razões nem tudo seja captado. Porque choveu, alguém atrasou, a força acabou, por isso ou por aquilo. Sempre tem algumas coisas que ficam para trás e nós, na fase de edição, seremos responsáveis, ou não, por dar um jeito nisso tudo. A primeira coisa que eu consigo notar nesse roteiro é que o fio condutor de toda a peça é o depoimento do proprietário. Porém, as falas previstas não totalizam nem 30 segundos de texto, e quando vejo o meu arquivo percebo que ele tem muito mais que isso. Pois é, como dizem os mais velhos, é melhor sobrar do que faltar. É interessante ter falas não previstas também, pois elas podem te surpreender em seu conteúdo e função narrativa. Sem querer, podemos obter uma assinatura de impacto ou conteúdos para outras peças, para redes sociais ou coisa desse tipo. Eu costumo pensar que uma vez que todo o setup está montado, que toda a equipe está lá à disposição, por que não gravar um algo a mais? Isso mostra ao cliente que estamos de fato interessados na sua história e que estamos comprometidos com o seu crescimento. Nós somos aliados ali e na relação comercial isso tem bastante valor. Nesse início de projeto, então, vamos precisar fazer outra vez o que chamamos de decupagem. O conceito você já sabe, é de recortar, selecionar, tirar, e vamos fazer isso assistindo ao material bruto por inteiro. Isso mesmo, gente, assistiremos a todo o material. A não ser que tua equipe de gravação seja sem noção, assistir a todo o material vai te possibilitar extrair o melhor que pode haver desse bruto. E é interessante pensar até mesmo no termo bruto, porque é como obter um diamante de dentro de uma pedra. Você vai lapidando, lapidando, até encontrar aquilo que está buscando. Claro que eu não vou fazer isso aqui em tempo real, então, por favor, editor, acelera aí. Pronto, aqui estamos. Vejam como é que eu organizei a minha linha do tempo. Numa trilha, meu depoimento na ordem em que estava previsto no roteiro. Na sequência, em clipes de outra cor, falas que não estavam previstas e que ainda não têm um lugar determinado, mas que são interessantes sim. E depois de tudo, também numa outra cor, os planos de cobertura já sem as rebarbas. Mas o que isso quer dizer? Vamos ver um último take que deixei separado para assistirmos juntos. Percebam que o trecho que vale, ou seja, o trecho bom do take, tem alguns segundos. O take inteiro é bem maior que isso, pois começamos a rodar, depois que concluímos, aguardei alguns segundos antes de cortar o REC, então, na hora de jogar esse take para minha timeline, eu vou cortar essas rebarbas que não nos interessam. E como é que eu faço isso? Bom, temos dois atalhos de teclado para marcar a entrada e marcar a saída, que seriam I e O, para in e out. Dessa forma, consigo determinar que parte desse vídeo todo eu quero selecionar para depois inserir na minha linha do tempo. E o DaVinci nos oferece três formas de fazer isso: inserir, sobrepor e substituir. Ao inserir, o trecho selecionado entra na trilha, no lugar em que o seletor estiver, empurrando o restante para frente. Ao sobrepor, ele faz quase o mesmo, só que não empurra o que houver pela frente.
Substituir já é um pouquinho diferente, você literalmente vai usar essa função para trocar um trecho por outro que você tenha marcado. Se a duração do trecho marcado não for a mesma do trecho que já está na timeline, os frames iniciais vão coincidir, mas é o tamanho do trecho que já está na linha do tempo que vai prevalecer, evitando assim que o que vem adiante seja movido de lugar. Fiz então a seleção da parte ótima desse take e inseri na minha timeline ao final dos takes de cobertura que eu já havia selecionado antes. Importante destacar, diferentemente da entrevista, dos takes de cobertura normalmente nós não aproveitamos o áudio que vem com o material bruto. Podemos descartar esse áudio antes ou depois de inserirmos na linha do tempo. Se quisermos fazer isso antes, veja que aparecem dois ícones quando o mouse está sobre o nosso Source Monitor. Se clico e arrasto sobre o ícone do vídeo, levo para minha timeline só o vídeo. Se faço o mesmo arrastando para o ícone de áudio, levo só o áudio. Se eu arrastar sem clicar em nenhum ícone, trago os dois, áudio e vídeo, assim como nos outros atalhos que mostrei há pouco. Depois que estiver na linha do tempo, posso clicar com o botão direito e depois desmarcar o item Vincular Clips. Isso vai me permitir tanto deletar o áudio ou o vídeo separadamente, como também mover só um ou só o outro, ao invés de movê-los juntos. Assim como na música, que tem produtor, compositor, arranjador, músicos e intérpretes, a construção de uma peça audiovisual também envolve muitas pessoas e, além do conhecimento técnico, exige sensibilidade. Aqui na edição vamos precisar estar muito atentos às várias camadas de intenção que foram sendo colocadas pelos profissionais envolvidos desde a pré-produção. Entre um take A e um take B, podem haver mudanças discretas na fotografia, no som, na atuação dos personagens, no enquadramento. Claro que em produções mais robustas, a turma da pós-produção vai receber um documento chamado Boletim de Câmera. Basicamente, são anotações a respeito do material captado, como por exemplo, take 2 ficou bom, mas errou o texto no final. Ou seja, você pode usar o take 2, mas deve atentar ao final, onde o ator errou sua fala. Provavelmente ali você vai precisar recorrer ao final do take 1 ou até do take 3. Numa produção pequena, por outro lado, talvez esse documento não venha e caiba ao editor ter esse tipo de olhar minucioso, observando o que varia entre os takes e qual contribui de forma mais expressiva para o objetivo final da cena ou da peça. Dito isso, vamos dar uma olhada novamente no nosso roteiro para entender como fazer a composição adequada desse vídeo. Vemos aqui que as falas iniciais estão descritas como off-screen, ou seja, não vemos quem fala a princípio. Então, todo esse trecho que se vê aqui deve ser coberto com as imagens que o roteiro também indica. Na parte do áudio, ambientação de floresta. O bom de ser um videomaker guerrilheiro é que muito provavelmente você vai estar presente em todos os processos. Vai chegar na ilha quase com a edição pronta na cabeça. Aí mesmo é só executar. Vamos tomar esses takes de cobertura em câmera lenta e vamos inserindo conforme o roteiro. Gostaria de destacar para vocês que eu alterei a velocidade das falas do nosso personagem. Inseri o que chamamos de respiros, ou seja, pausas entre uma fala e outra que vão ajudando a construir a narrativa, o envolvimento do espectador com a nossa história. Básicas, mas que já te permitem dar conta de grande parte das primeiras produções. Vamos ver como ficou tudo? Nós morávamos, eu e meu marido, em Manaus.
Tem toda essa diversidade mesmo, gastronômica, né? Tem muita coisa de costume indígena. Manaus é um lugar diferente daqui. Todos os peixes têm um sabor diferenciado. Então, assim, para mim, espeto de pirarucu, banda de tambaqui são os mais clássicos que a gente poderia comer no restaurante para ter uma ideia do que é a Amazônia. Se você falar assim, vamos comer uma coisa diferente, aí é formiga, com certeza. Tem um gin próprio nosso, que é feito numa destilaria aqui no interior de São Paulo, que é feito com especiarias da Amazônia também. Conseguimos trazer tudo aquilo que a gente tinha pensado e tem muito mais ainda, né? Tem bastante coisa ainda para explorar. Caramba, já tá bem legal, você não acha? E essa é só a primeira camada. Vamos agora ver como trabalhar nesse áudio para que fique top e depois como vamos trabalhar a cor desse nosso projeto. Vai ficar incrível. Assim encerramos esse módulo. Te espero no próximo. Até lá!